Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, tanto pessoalmente quanto pela internet, as manifestações também serão rápidas. Eu quero só aproveitar o gancho do defensor público que aqui esteve até poucos minutos atrás para fazer um reconhecimento, que ainda está, para fazer um reconhecimento que poucas vezes se vê ou se faz, e talvez seja pela natureza da profissão ou pela visão que muitos têm, mas cumprimentar os advogados também. Cumprimentar os advogados da comarca, aqui de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, principalmente da região, pelo trabalho que exercem, porque os advogados, muito embora... Existe uma conotação muito jocosa quanto ao piada, né? O advogado, existem piadas, existe o bom humor em relação aos advogados, mas dizer que o advogado é muito importante para a administração da justiça, para a contribuição com a cidadania, e na falta da defensoria pública, que ela não consegue chegar aqui, quem segura as pontas na outra ponta é justamente o advogado, que muitas vezes vai para o plenário do júri, que é extremamente complexo, nomeado, que muitas vezes vai defender uma questão afeta a Maria da Penha como nomeado, vai resolver um divórcio, uma separação, inúmeras razões em que a pessoa carente não consegue dar conta de arcar com honorários advocatícios, o advogado dativo vai lá, dativo, para que me entendam, ele é diferente do advogado do defensor público. O dativo é quando ele é nomeado pelo juiz, vamos exemplificar assim, fica mais fácil. E o doutor Fernando Malon sabe muito bem que quando o juiz nomeia não tem muita história. O vereador Fernando Malon pode ser nomeado amanhã em algum processo. Eu posso ser nomeado amanhã também. E você tem que trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma determinação, como se fosse um cliente que lhe procura no escritório. Então, eu quero cumprimentar os advogados de São Bento do Sul, e vou fazer isso com o nosso defensor, em nome do nosso defensor público da região, pelo serviço que prestam à comunidade quando são nomeados. Quero também consignar que na última sexta-feira ouvi atentamente as palavras do ilustre senhor prefeito na Rádio Liberdade, foi entrevistado das 6h15 às 19h. Eu gosto muito de ouvir o prefeito, gosto de ouvir o vereador Fernando Malon, gosto de ouvir a todos que vão lá, não é? Todos que vão eu gosto de ouvir, eu tenho audiência cativa lá, eu gosto de assistir, ouvir, prestigiar, e dizer que algumas coisas me chamaram a atenção nessa entrevista, e vou citar 4, se não esquecer de nenhuma. Primeiro, a habilidade do prefeito na entrevista. Eu quero reconhecer que ele de fato, ele conhecia, não é deboche, vereador, ele de fato, ele tem desenvoltura, conhece dos assuntos, sabia do que estava falando, não vou dizer que conhece, sabia do que estava falando porque estudou antes de ir, eu quero fazer esse reconhecimento, mas quero dizer também que algumas pontas ficaram soltas nas palavras do prefeito. Realmente achei, assim, de gosto duvidoso algumas respostas dele. E eu estava ansioso para ouvir do ônibus universitário, porque eu devo lhe dizer, vereador Tício, eu sei que o assunto é chato para dedéu, mas eu estava muito ansioso para ouvir da boca do prefeito alguma coisa sobre o ônibus universitário, e finalmente eu ouvi. E eu estava gravando, porque é um momento histórico para mim, ouvir diretamente o porquê o tal do ônibus não é implementado. E ainda coloquei nas redes sociais, e lá no final da resposta, por que não é colocado em prática o projeto ônibus universitário? É porque não. Não teve muita explicação. Diz que tem que se ocupar de outras coisas, que não tem dinheiro e não tem mais. E aí eu pego o gancho para falar da terceira coisa, porque o repórter disse, mas prefeito, o senhor não tem 20 mil para dar para os estudantes, mas vocês são condenados em 40 mil por tapar a boca de lobo? Aí o prefeito disse, mas ainda cabe recurso. Assim, e daí? Não apaga os danos que a família teve, não apaga o fato de ter uma cobra nos brinquedos da criança. E, por fim, para citar o quarto elemento, e não me alongar, não me estender, dizer que eu fico feliz muitas vezes, porque notoriamente eu pertenço ao bloco de oposição, notoriamente eu sou um vereador de oposição, mas uma coisa que fica em destaque toda eleição é o vereador que não se elege do grupo do prefeito, dizendo eu não farei oposição burra, e eu farei uma oposição consciente. Esse discurso já é batido. E eu me orgulho muito de fazer parte de um bloco de oposição propositiva, um bloco de oposição que busca solução, não só aponta o dedo no rosto, ou na cara, como dizem. Eu digo isso porque uma das palavras do prefeito que me chamou muita atenção, e eu considero a decisão dele muito acertada, diga de passagem, é que uma proposta de governo dele era trocar a rodoviária de local.
por algumas razões administrativas. Eu vou citar duas rapidamente, que creio que seja o trânsito, para tirar o trânsito pesado do centro, que eu acho louvável, e a segunda é que ele quer instalar setores da saúde ali. Como? Setores da saúde dentro da prefeitura, da rodoviária. Acho atitude louvável e correta. O que eu não achava correto era onde queriam colocar a rodoviária. E eu disse isso no dia 13 de outubro de 2014. Eu busquei a ata, vi o vídeo novamente, dizia, olha, onde o prefeito quer não vai dar, não é bom, não é adequado, porque ele tinha duas opções. Era ou entre o trevo do Mato Preto e a entrada da Imigrantes, da Transgrilo, ou, vou dizer como está ainda ali, as margens de toda a extensão da Avenida dos Imigrantes, ou nas margens da rua Prefeito Ornitz Baumann, na extensão de 500 metros a partir da SC 418, em direção ao bairro Brasília. Essas eram as opções da prefeitura. E eu dizia que não concordava porque eu não achava conveniente ali que os estudos não deveriam ter sido feitos tão bem assim para se apontar. Isso eu disse no dia 13 de outubro de 2014, está na sessão. E nós fomos, eu e o Rafael Mena, meu assessor, que devo reconhecer o empenho e o trabalho dele, nós fomos à rodoviária por uma semana fazer entrevistas, enquetes, sem dados científicos, evidentemente. E aí nós perguntávamos quantas vezes por mês, em média, se utilizava o terminal rodoviário intermunicipal de São Bento, tinha 1, 2, 3, 5, 10 ou mais de 10, e aonde seria, para a visão do usuário, o melhor local. E por maioria esmagadora, tinham as três opções que eu acabei de dizer, e a quarta opção era anexo ao terminal urbano de passageiros do bairro Oxford. Sugestão essa dada por este vereador e também pelo vereador Tirso aqui na sessão da Câmara. Nós dissemos o seguinte: usa já a estrutura que tem e deixa tudo interligado vindo lá de Oxford. Porque ficam praticamente às margens da BR, da estrada, não prejudica o trânsito e desafoga. Foi dito aqui também que, não em tom de crítica, mas em tom de considerações, que não sei se vai ter espaço tudo aquilo. Ouvi da boca do prefeito que o local escolhido para uma nova rodoviária, na sexta-feira ele disse isso, será o terminal urbano de passageiros de Oxford, que será certamente readequado para essa nova realidade. Então eu fico feliz porque podem falar o que quiser, podem reclamar, dizer, mas é também a oposição contribuindo para o governo, de forma que eu acho que tem que ser. Porque muitas vezes nós apontamos, ou eu aponto o erro, mas também a gente propõe, ou eu proponho soluções. E eu me orgulho disso porque eu acho que é assim que tem que ser o trabalho. Não se pode dizer que só se sugeriu a rodoviária lá porque sim. Se sugeriu porque, até pelo jeito estava correto a minha sustentação, porque a própria prefeitura aceitou essa sugestão. Então eu quero dizer que fico orgulhoso de fazer uma oposição dessa forma, propositiva, de crescimento e que contribui com a prefeitura municipal quando precisa ser contribuído. Inclusive, quando a gente critica, não é pelo simples fato de criticar, é para abrir os olhos, muitas vezes, que não foi visto por um outro segmento do Poder Executivo Municipal. Então, eu fico muito orgulhoso de ter sido, não é atendido, ouvido nessa demanda, porque dá sim para fazer oposição propositiva. Obrigado, senhores vereadores. Claro que sim. Claro que sim. Eu já tinha conversado com o prefeito e com a equipe técnica dele sobre essa questão da rodoviária junto ao terminal urbano de Oxford. E escutei também algumas pessoas se manifestando sobre isso, favoráveis e contrárias. Alguns, claro, que na base do achismo, do olhômetro, vão dizer que vai ficar apertado. Não vai ser uma rodoviária no tamanho que se pensava fazer por terceirização. Vai ser uma rodoviária bem mais acanhada. E aí há quem diga, São Bento tem uma rodoviária acanhada? Tem gente que vai gostar do local onde vai ser instalado, tal, mas muita gente, e alguns, principalmente de Oxford, não vão gostar. O que eles argumentavam é que, e aí talvez o senhor tenha essa informação, o senhor tem ideia de quantos ônibus param em São Bento, ônibus intermunicipais, por dia? Não posso lhe dizer. Porque eles devem fazer X baias, acho que 6 baias, acho que nunca fica 6 ônibus parados ao mesmo tempo. A rotatividade será maior. E, claro, eles entram ali e saem e tal. Vai dar um pouco de transtorno em Oxford, é óbvio que vai dar, mais do que é hoje. Mas também não creio que seja tanto transtorno assim. E por ser uma obra que vai ser custeada pelo município, não vai ser, então, do porte como era pensado antes. Até porque não tem espaço lá, no centro de Oxford, para fazer alguma coisa assim. Então, é essa a ideia. E até quando começarem a ver as discussões e vão ver críticas e vai ver internet
de tudo que é lado, lambado de tudo que é lado. E principalmente os da bancada do DEM, que levantaram essa ideia, né, que nos ajudem a argumentar sobre esse aspecto da funcionalidade de ser, talvez não o melhor lugar, o menos pior, né? Porque a ideia é que fosse um pouco mais retirado para não atravancar mais o que já está, de certa forma, atravancado. Mas ali vai ser a solução, acho que mais viável, do ponto de vista das possibilidades financeiras e de espaço e técnicas. Obrigado, vereador. Inclusive, Vossa Excelência olhar no Facebook, já começaram exatamente o que o senhor acabou de dizer. E também já começamos a... Não é defesa, as considerações. Obrigado. Godoy, vou lhe conceder mais um espaço, eu só gostaria uma parte, para não, já que está nesse assunto. Eu, por exemplo, tenho minha opinião relacionada à construção da rodoviária, isso é uma opinião minha, e tenho certeza que muita gente comunga comigo também. Eu acho ali, o local escolhido ali, vereador, eu acho que é um local sem futuro, é um local sem futuro. Se compra um negócio para ampliar, não vai ampliar nunca ali, né? A não ser que indenize todas aquelas casas um dia aí. Mas eu vou continuar com o meu pensamento que eu tinha na região de Oxford, até comentava com o vereador Dr. Tisso, e eu dei essa sugestão aqui quando iniciou-se a discussão em relação à construção da rodoviária lá no bairro de Oxford. Eu vou continuar com aquela minha opinião de que a rodoviária deveria ser construída na rua Pedro Robel, nas antigas instalações da Móveis Tremel. É uma área muito grande, uma área de fácil acesso e fácil entrada e saída, porque nós podemos fazer um acesso pela João Paulo, no final da rua, no final do terreno, lá na parte de cima. Pode acessar a BR, saindo em frente à Artefama, lá também, e tiraria porque ali, vereador César Godoy, com todo, eu acho que é importante a colocação de que ela saia dali e vá para algum lugar, que vá para a região da... Mas o terreno lá, aquele terreno lá, o senhor conhece o terreno lá, né? Inclusive a garagem da prefeitura estava instalada lá durante muito tempo. Eu não sei qual a situação que se encontra o terreno hoje, né? Não sei. Na época porque a prefeitura teve lá, ele era de propriedade de um advogado, ele era o síndico, sei lá o que, não sei. Mas eu ainda acho que a prefeitura tem que estudar bem para ver, porque lá a rodoviária não tem condições de se expandir, nunca. Vamos dizer, daqui a uns anos cresceu, aumentou o número de ônibus, não tem onde pôr lá. E eu não sei se a ideia da prefeitura é manter o terminal urbano lá como ele está lá, ou tirar o terminal urbano de lá, ou deixar tudo junto lá, tudo junto. Eu não sei, tudo bem, eu tenho a minha opinião, eu tenho certeza que muitas pessoas vão comungar comigo também, de que nós devíamos achar um lugar. Eu sugiro lá na rua Pedro Robel, nas antigas instalações da Móveis Tremel, ou um outro lugar, conforme o vereador colocou, entre a rua a Transgrilo com o bairro de Oxford, sei lá, mas ali o negócio é meio complicado, mas em todos os casos vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, presidente. Eu só concluindo dizendo que das opções que haviam, eu acredito que essa aqui é a menos pior. Eu concordo com o vereador Fernando Malon. E aí, vereador Eide, como foi em tese eu quem sugeri, se o senhor apresentar outra sugestão, é capaz do prefeito mudar, para dizer que fui eu depois. Mas daí é só uma ilação minha, não posso ter certeza. Mas dizer que fico feliz, as coisas aos pouquinhos vão acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu ia fazer uso da palavra livre. É só eu. Eu vou me abster, mas não posso deixar de... Eu queria só um simples gesto de amizade aí, né? Cumprimentar a todos pelo Dia do Amigo, que é hoje, né? A todos vocês que são meus amigos, muitas vezes nós temos encontros de ideia, de uma série de coisas, mas nós somos amigos. Então, todos os amigos aí que fazem parte da Câmara de Vereadores, funcionários e todos, né? Cumprimentar e desejar os parabéns nesse dia. Vou me abster, então, da palavra livre, cumprimentar todos os vereadores, né?
pelas colocações em relação ao Dr. Elcio, que aqui esteve no dia de hoje, né? Agradecer também mais uma vez a imprensa, que sempre nos prestigia, né? Não havendo mais nada a ser tratado, então eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 23 de julho, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a atenção de todos. Está encerrada a sessão.